Bom dia, amados irmãos, graça, paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo a carta de Paulo aos Romanos. E nessa carta, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar o Evangelho do Senhor Jesus, e vai, ao mesmo tempo, dar uma série de respostas que são necessárias a respeito da própria nação, né, de Judá, povo judeu. E nós estamos exatamente nesse momento vendo uma resposta à pergunta: o que houve com os judeus? Por que eles não creram? O Senhor não prometeu salvar o seu povo? E ele vai respondendo. E a primeira resposta que nós vimos é: sim, Deus tem salvo judeus. Paulo diz: eu sou judeu, né? Então, Deus sim cumpriu a sua palavra e tem salvo sim. Inclusive, ele até cita um texto que é importante, quando ele diz no capítulo 9, 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então observe que, na verdade, Deus nunca disse que ia salvar toda a nação. Ele mostrou o contrário, né? Deus deixou claro que uma parte do povo é que seria salvo. Então Deus sim cumpriu. Mas ele também mostra, né, como isso é uma questão da decisão de Deus, né? Nós temos visto como Deus ele tem autonomia, é soberano, é Senhor, para decidir, né, como ministrar a sua misericórdia. Como nós já falamos, todo aquele que vai a Cristo, ele jamais vai lançar fora. Ou seja, qualquer pessoa que rogar por misericórdia vai ver um Deus de misericórdia. Mas a forma como Deus ministra a obra da salvação é de livre vontade dele, né? Porque inclusive ele quebranta o coração de quem ele quiser. Afinal das contas, ele não deve a ninguém e ninguém pode exigir dele coisa alguma. Isso é uma coisa que todo mundo deveria compreender, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Nós fazemos escolhas, nós também decidimos por algo e não por outra coisa, e assim por diante. E ele, no capítulo 9, vai mostrar como Deus é livre e soberano, inclusive justo, tem de direito dele fazer as suas escolhas, né? É livre porque ele é Deus e a criação é obra dele. Ele é poderoso porque é ele quem opera poderosamente a sua vontade. Mas também ele age de acordo com a justiça, porque ele não deve a ninguém. Então ninguém está sendo injustiçado, né? Ninguém está sendo lesado, porque ninguém tem o que exigir dele, né? Ah, mas Senhor, eu fiz isso e o Senhor não me deu o que eu merecia. Não, Deus não deve a seu ninguém, né? Os homens podem dever com frequência, mas Deus não. Então, ele mostra como Deus ministra, né, a obra da redenção. Só que, ao mesmo tempo, é interessante como Paulo vai mostrar a tensão que existe com a questão prática da responsabilidade humana, né? E nós entramos nessa parte da responsabilidade humana desde o versículo 30, quando nosso foco é o capítulo 10, versículo de 1 a 4, mas desde o 30 ele diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Ou seja, os gentios que não tinham nenhum conhecimento de Deus alcançaram a graça de Deus. Por quê? Porque ao ser exposto ao Evangelho, eles creram no Senhor Jesus de todo o seu coração. Então, eles receberam algo que nem estavam procurando. Só que o Evangelho foi até eles. Lembre-se que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, né, que desde o início da carta ele disse: eu sou devedor a gregos, a gentios, né? Ou seja, é o meu ministério pregar para os gentios. Ele foi atrás dos gentios. Deus mesmo quem o dirigiu a isso. Lembre-se que Paulo foi dirigido também por sonhos, né? Lembra do sonho do jovem macedônio que chama: venha para cá, né? Ou seja, Deus dirigiu ele para onde ele deveria ir, né? Paulo queria ir para um local, Deus disse assim: não, vai para cá, e em sonhos comunicou isso aí. Então, Deus dirigiu para os gentios que não esperavam nada, vê um missionário, um apóstolo, que vai lá para pregar o evangelho. E eles creem, né? E essa é a questão. O Israel que conhecia, Israel que tentava se justificar por obras, porque não
esperou na justificação divina, na obra de Cristo, por não ter ouvido ou crido no Evangelho, terminou não tendo, né, a justiça imputada a eles. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Então, qualquer um que tentasse se justificar por obras, e obviamente ia encontrar o pecado, mostrando que ele não é capaz de se justificar por obras. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Aí, então veja que Paulo entra na questão da responsabilidade deles. Por que Israel não, todo, né, a nação toda, né, os judeus todos, né, não foram salvos? Não foi para eles que foi feita a promessa pelos profetas? O que foi que houve? Ele, de um lado, ele falou, olha, Deus administra com seu poder a obra da redenção como ele quer, não deve a ninguém. Do outro lado, ele diz assim, porque eles tentaram se justificar por obras. E tentaram se justificar pela prática da lei, só que todos são pecadores. Eles tentaram ser justos diante de Deus pelas suas próprias forças, como se pudessem. A questão não é tentar fazer o que é bom. Eu sei entender essa diferença. O homem querer fazer o que é bom. Ninguém vai dizer que fazer aquilo que é certo vai ser ruim. Né? Cumprir os mandamentos de Deus. É claro que isso é bom. A questão não é buscar a virtude, buscar o que é bom, buscar o que é certo, se isso é um problema. Não. Isso é bom. E devemos estimular todos os homens a isso. A questão é olhar para isso, fazer alguma coisa boa. Vamos pegar o texto de Jesus, Mateus, quando ele diz assim, olha, quando você der esmola, que a tua mão de esquerda não sabe o que a tua direita faz. Né? Que você não toque trombeta, né, atrás de você. Então, a questão não é fazer coisas boas era o problema. Não, faça tudo o que é bom. Isso é bom. Inclusive, Jesus, quando o jovem rico disse que fazia aquilo que era certo, praticava os mandamentos, o texto é assim, Jesus o amou, Jesus se agradou daquilo. O problema é que, ao fazer algo de bom, o homem diz assim, tá vendo? Eu sou justo. Agora Deus vai me abençoar porque eu mereço. Então, aí é uma incoerência. Ele falou, peraí, calma aí. Então, você não está se enxergando direito. Olha de novo no espelho, limpa esse troço, porque você não se enxergou direito. Você viu uma coisa boa que você fez? Vi. Beleza. Você é a imagem de Deus e realmente é capaz de fazer coisas boas. Agora, você já viu todas as ruins? Não vi. Então, passe a olhar, tá? Porque, exatamente por causa dos pecados, que o homem se torna condenável. E é por causa disso que ele precisa de uma justiça externa. Então, isso que Paulo está mostrando. Os judeus tentaram se auto-justificar pela prática da lei. E só que não tem como. A questão não é fazer o que é bom é ruim. Lógico que não. Faça tudo o que é certo. Mas olhe para tudo isso e diga assim, graças a Deus, porque eu sou a imagem de Deus, porque Deus me dá, portanto, a graça de poder imitá-lo, né? Mas não olhe para as suas boas obras e diga assim, tá vendo? Eu mereço, tá vendo, Senhor? Eu mereço porque eu dei esmola, olha, então eu mereço o teu favor. Não, cara, eu sei que você fez uma coisa boa, mas você continua sendo o mesmo pecador. Então, não, você não merece. Você precisa ainda da graça do Senhor. Então, mesmo que o homem faça tudo de bom, seja uma Madre Teresa de Calcutá, né? Como ficou famosa por ser uma pessoa de generosidade, mesmo que seja a pessoa mais bondosa do mundo, ela ainda é uma pecadora. Essa é a questão. E os judeus não atentaram para isso. E em vez de buscarem a justiça no Evangelho, no Filho de Deus que se entregou, o único que só fez o que era bom, só fez o que é certo. Essa é a questão. Fazer o que é certo, toda pessoa pode fazer. A questão é fazer só o que é certo. Percebe? A grande questão aqui, a grande diferença é, vamos botar assim, Jesus, né, o Filho de Deus que se tornou homem, e nós, é que Jesus fez o que é bom. Aí você diz, mas eu também sei fazer o que é bom. Eu não. Vamos tirar os milagres, vamos tirar a questão sobrenatural, tá? Vamos pensar na prática dos mandamentos. Mas Jesus obedeceu. Também se obedecer, você vai dizer, né? Aí diz assim, sim, mas Jesus só obedeceu. Só fez o que é certo. Só fez o que é bom. Nunca errou. Você já fez? Você consegue? Não consigo. Então, recua
E diz assim, realmente, eu preciso daquele que só fez o que é bom, só fez o que é justo, só fez o que é certo. E porque é por isso que ele é o justificador. É por isso que ele, ao morrer, se tornou o nosso substituto, pagando a nossa dívida, porque ele não merecia morrer. Por isso que ele pode dar a sua justiça para mim. Percebe? Então, isso que é o fundamental. E aí, veja, aí Paulo diz assim, por que eles não foram salvos? Porque tentaram se auto-justificar. E aí é muito interessante como Paulo ele trabalha essa atenção à soberania de Deus, que administra a obra da salvação conforme sua liberdade, justiça e poder, porque ele não deve a ninguém, inclusive. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade deles. Mas eles é que não creram. Eles é que negaram. Eles é que endureceram. Paulo pode dizer assim, eu preguei. E, de fato, né? Se você for para Atos dos Apóstolos, Paulo vai nas sinagogas primeiro. Ele vai para a cidade tal. Ele procura, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga. Porque ali estariam os judeus. Então, ele ia ao seu povo primeiro. E aí ia na sinagoga e pregava o evangelho. Alguns até criam, mas a maioria não creu. E os gentios que começavam a ouvir, começaram a crer também. E então os judeus começaram a perturbar, começaram por ciúmes até, ele chega a dizer que até por ciúmes, inveja, porque vendo que Paulo estava ganhando, né, discípulos para Cristo, os gentios estavam crendo, com ciúmes dos gentios que estavam aderindo, eles começaram a implicar também. Aí Paulo diz assim, então, sai, deixa para lá, vou só para os gentios agora. Então, observe que Paulo pode dizer, eu preguei. Eles não creram. Então, eles é que assumam a sua responsabilidade. Né? E no capítulo 10, que é o texto que nós temos de hoje, é uma continuidade. Veja, ele repete aquilo que ele disse logo no início do capítulo 9. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo diz assim, eu amo meu povo, eu quero que meu povo seja salvo. E observe, diz assim, eu oro para que eles sejam salvos. E aí vem até uma resposta a uma pergunta. Alguém pode orar para outra pessoa ser salva? Sim, está aqui, o apóstolo Paulo, orando para que uma pessoa seja salva. Então podemos orar para que alguém seja salvo. Por quê? Porque não sabemos quem Deus vai salvar e ao mesmo tempo sabemos que Deus é poderoso para salvar. E quando Paulo diz assim, minha súplica a Deus para que eles sejam salvos, ele está assumindo um ponto. A salvação depende de Deus. Quando algumas pessoas entendem que a salvação depende da gente, ela está ignorando isso aqui. Ignorando que, se eu oro para Deus salvar alguém, então eu estou afirmando que é uma obra de Deus. Eu estou afirmando que depende de Deus, que precisa que Deus opere. Se dependesse só do homem, não, a salvação depende somente do homem crer, tomar iniciativa. Então nem ore, não precisa orar. Só pregue e deixe que ele tome a sua decisão. Paulo ora para quê? Para que Deus opere, para que Deus trabalhe. Ele pede a Deus. Então a obra da salvação pertence a Deus. Então ele está reconhecendo. A oração manifesta isso, inclusive, em relação geral. Né? Quando nós fazemos nossas orações, como fizemos ontem na igreja, as nossas orações, elas mostram algo, elas testemunham algo. O que é que elas testemunham? Nós reconhecemos, nós dependemos do Senhor. E aí nós oramos para que pessoas sejam salvas, nós oramos para que Deus abençoe a igreja, nós oramos para que Deus fortaleça o seu povo, para que Deus nos sustente, para que Deus cure pessoas que estão enfermas. Quando nós oramos, nós estamos comunicando algo, nós estamos comunicando a nossa fé. Nós estamos comunicando aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, que tudo isso depende dele, que nós precisamos dele. Até de fato você pode dizer, mas às vezes nós oramos por coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, Senhor, cura fulano. Tá, mas ao mesmo tempo aquela pessoa foi ou pode ir ao médico, tomar o remédio e ser curada. Sim, podemos orar por coisas que nós mesmos podemos fazer. Quando fazemos isso, nós estamos ao mesmo tempo pedindo ou reconhecendo, vamos colocar, reconhecendo que até nas nossas atitudes nós queremos, né, e precisamos da bênção de Deus. Porque, de fato, a vida é feita de coisas ordinárias, ou seja, comuns, e de coisas extraordinárias. E nós, quando colocamos coisas ordinárias diante de Deus, por exemplo, o pão nosso de cada dia, Jesus que ensinou, nós deveríamos orar, né, o Pai Nosso. Né, como é que ele diz? Assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas espera aí, eu não devo trabalhar e então o meu sustento vem do meu trabalho? Sim. Mas ao mesmo tempo ele disse que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dizendo que Deus é quem nos dá. Então ele está nos comunicando o quê? Essa atenção, que Deus me deu uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu dependo e preciso dele o tempo inteiro. Inclusive o Salmo 127, né, que diz, olha,
pode trabalhar duro, acordar cedo, dormir tarde, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou seja, Deus cuida. Então significa que Deus está presente no comum, no ordinário comum, tá certo? Mas também no extraordinário. Então nós reconhecemos a presença de Deus em tudo. Isso testemunha que Deus é o provedor, né? Deus é o que cuida de sua criação. E nós, ao mesmo tempo, queremos isso. Né? Observe, nós testemunhamos que Deus é o provedor da criação quando oramos por coisas que nós podemos fazer e devemos até. Não só podemos, mas devemos. Mas ao mesmo tempo estamos dizendo, eu quero, Pai. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor nos assista em tudo. Mesmo que eu trabalhe duro, mas eu quero reconhecer que o Senhor me dá saúde, que o Senhor me abençoa no final, que o Senhor me recompensa com o salário, que o Senhor é quem me sustenta, e assim por diante. Então, Paulo ora. Ou seja, eles não creram. Paulo do Senhor toca no coração deles. Então ele está reconhecendo que a obra é uma obra divina. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Ou seja, ele reconhece, os judeus são religiosos, estão zelando por Deus, inclusive Paulo, né, que pensando estar com o zelo correto, foi lá para prender cristãos, né, sem saber, sem conhecer, sem entender ainda o evangelho. Eles têm zelo, mas sem entendimento. Então observe que o zelo por si só não é suficiente. Muitas pessoas podem estar pensando estar servindo a Deus, estarem fazendo as coisas mais absurdas, né? E isso a gente vê na história, guerras que foram chamadas de guerras santas. Na verdade, se você pegar o Novo Testamento, ele não ensina isso em hipótese alguma. Os cristãos foram mortos por Roma, né? Guerra santa, aquela coisa. Há outras pessoas que fazem outras coisas. A perseguição dentro das denominações, você não faz ideia. Normalmente, líderes, né, grupos maiores que criam sistemas internos costumam, né, estar sempre perseguindo aqueles que não estão de acordo com suas vontades. Né? Então, esse tipo de comportamento que eles entendem que estarem, somos zelosos, na verdade, são pecados. Né? É ambição, orgulho, vaidade, maldade até, e coisas dessa natureza. Então, nem todo zelo é bíblico, é do Espírito Santo. Então, há certas atitudes, como a de Paulo, que queria matar cristãos. Né? São pagãos, são maus, são pecadores, são carnais. Né? Então, o zelo deles não era um zelo bíblico, não era um zelo movido pelo Espírito de Deus, por entendimento. Né? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eles não entenderam que o propósito da Escritura é apontar para Cristo. Aqui uma observação para os dispensacionalistas, que é um grupo que interpreta que Deus administrou a salvação de formas diferentes, Antigo e Novo Testamento, até priorizando o povo. Na verdade, só dá para entender o plano de salvação quem olhar para ele como um todo. Se você ficar olhando para partes apenas, pode ficar estranho mesmo. Quer entender a obra da salvação, o plano de Deus? Leia Gênesis pensando em Apocalipse. Aí você entende, então desde o início Deus queria salvar os gentios, desde o início a salvação era pela fé, inclusive Paulo diz que Abraão foi salvo pela fé. Desde o início Deus tinha um propósito que era muito maior do que a nação de Israel. Desde o início Israel era o Israel maior. Né? Lembre-se que os gibeonitas, por exemplo, eles entram em Israel pela fé. Né? A Raabe, a Ruth. Então, pessoas que entram, fazem parte do povo de Deus pela fé. Então, desde o início a salvação era algo maior. Qual era o propósito de Deus? Era salvar a criação inteira, era a restauração da criação. Não me refiro a salvar cada pessoa, mas uma obra cósmica. Né? Esse sempre foi. Então, quando a pessoa não olha para a obra inteira, aí ela comete o erro de ficar tornando especial, né, principalmente a nação de Israel. Calma, ela tinha sempre o propósito, Deus quis usá-la principalmente para aquilo que ele disse no capítulo 9, para transmitir as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Sim, e Deus tinha um propósito, mas nunca foi algo restrito a Israel. Nunca foi. Muito pelo contrário. Mesmo que Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente seria salvo. Ou seja, sempre foi uma obra voltada para a igreja, que é aquilo que a gente hoje tem na Escritura com um entendimento completo. Né? Então, o problema deles é que eles queriam a justiça própria. Eles se auto-justificavam. E um personagem bom, não ruim, mas um personagem bom, que representa bem isso é Jó.
Qual é o grande problema de Jó? O livro de Jó é muito importante porque ele toca exatamente no coração do problema do homem, né, e ali mais especificamente dos judeus. Né, é que o homem tentando se justificar por suas próprias obras nunca será. Jó era um homem que Deus disse, olha, se desvia do mal, um homem íntegro, um homem reto, é um bom personagem. Jó não é um mau personagem, mas Jó tinha um pecado sério que ele não percebia. Era justo aos seus próprios olhos. Capítulo 32, Eliú aparece para dar resposta. Né? Os amigos de Jó queriam condenar uma pessoa que não tinha feito nada para estar sofrendo aquilo. Então o pecado deles de fazer juízo precipitado, de querer procurar chifre em cabeça de cavalo. E o pecado de Jó, o grande pecado de Jó, que é o coração, o grande problema que o livro de Jó vai mostrar é o homem não pode se justificar por suas próprias obras. Ele não pode se auto-justificar, que era o problema de Jó. Jó era justo aos seus próprios olhos. Foi o problema exatamente dos judeus. E isso até hoje. Qualquer pessoa que fizer as coisas boas para tentar ter algum mérito diante de Deus, vai incorrer num problemão. O problema de Jó, o problema dos judeus aqui. É que sempre vai encontrar uma resistência da parte de Deus. Por quê? Porque não tem como se justificar por obras. É simplesmente ignorar toda a verdade. A verdade é que Deus disse que todo homem é pecador. A verdade de que Deus mandou seu filho porque não tinha como o homem se salvar. A verdade de que a salvação é pela graça e somente pela graça. Então, é ignorar tudo que Deus já ensinou. Então, faça as coisas boas. Sim, faça todas as coisas boas. Todavia, faça isso sabendo que uma coisa boa que você faça não vai tirar, cobrir as 1000 que você fez de errada. Tá? Então, nós vamos fazendo o que é bom porque é certo, porque é bom. Isso agrada a Deus. Somos feitos à imagem de Deus, devemos agir conforme a virtude. Nós fomos feitos à imagem de Deus, significa que temos, né, em nós a virtude, mas jamais faça o que é bom para dizer, Senhor, tá vendo? Eu fiz o que é bom. Né? Então, esse era o problema dele. Então, observe que no capítulo 9, e aqui agora o capítulo 10, nós já temos atenção. Paulo diz assim, por que os judeus não foram salvos? Deus falhou? Não. Muitos judeus foram salvos. E Paulo deu a testemunha disso. E o que mais? Porque Deus administra a obra da salvação conforme sua própria liberdade. Ele é justo e não deve a ninguém. E o que mais? Porque eles não creram. Porque eles mantiveram a dureza de coração. Porque se consideraram justos aos seus próprios olhos. Então, há uma tensão entre a administração divina da obra da salvação, dentro da sua justiça, liberdade e poder, e ao mesmo tempo a responsabilidade humana, que ao ouvir o evangelho manteve o coração duro. Ao ouvir a graça justificadora, preferiram a própria justiça. E então, portanto, negaram e assumam a responsabilidade de ter negado. Então Paulo mostra que a causa deles não terem crido é exatamente por causa dessas duas questões. E Deus falhou? Não. Ele continua salvando os judeus. Então, vamos continuar louvando a Deus por sua graça salvadora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua graça redentora. Obrigado porque não merecemos nada, mas o Senhor mesmo assim nos abençoou. Obrigado porque, vendo a nossa miséria, o Senhor se compadeceu de nós. Pedimos que continue, Senhor Deus, nos conduzindo, nos guiando, nos sustentando, nos livrando dos homens maus. Estamos cercados de pessoas que querem o mal da tua igreja, que querem derrubar-nos, que querem prejudicar-nos. E isso tem sido tão evidente, Senhor Deus, que tem sido público. E, ó Deus, portanto, sabendo que o Senhor já tinha avisado antes de toda a maldade do homem, pedimos que nos dê força, como a igreja de Atos pediu coragem, força, para continuar firme e forte diante de todas as perseguições. E seja assim com o teu povo, Pai, que padece também em nossos dias. Que nós glorifiquemos o teu nome nessa sociedade e até ajudemos a sociedade, ó Deus, a enxergar a tua graça, Senhor Deus, pela pregação do Evangelho. Tudo isso nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.